Olá, queridos Krakens, está no ar mais um Octapod, o podcast da Kraken Produções. Aqui quem fala é Pedro Pavin Sanches e eu estou com o André ao meu lado. E aí pessoas, tudo bom? Aqui é André Sanches e se a Bíblia fosse de 2020 teria a passagem "Cancelarás o teu próximo como a ti mesmo". Como o André mesmo já disse e como vocês devem ter percebido no tom do podcast, não é um tema muito feliz para a gente estar falando muito empolgado, então esse podcast vai ser assim, nesse tom mais baixo, sem música mesmo. E é bom já alertar que, apesar de ser um assunto necessário, ele é muito sensível. Então, se a pessoa não tiver num bom dia, talvez é melhor deixar para outra hora, você ouvir esse podcast num ânimo um pouquinho melhor, porque não deixa de ser um assunto pesado. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que está muito em alta nas redes sociais, principalmente no Twitter, que é a cultura do cancelamento. A cultura do cancelamento, para quem não sabe, é uma expressão, ser cancelado na internet, vem mesmo da própria palavra cancelamento. Quando você cancela algo, você interrompe as atividades de alguma coisa. A cultura do cancelamento se deve quando uma pessoa toma uma atitude considerada inadequada ou é realmente inadequada e as pessoas, marcas e tudo de uma forma geral cancelam a pessoa, interrompem qualquer tipo de vínculo com a pessoa, onda de hate e onda de comentários e cancelam a pessoa. Nenhum caso que a gente comentar aqui, a gente vai realmente dizer se deve ser condenado ou não. A gente vai falar mais na parte da cultura do cancelamento em cima desses casos. Vamos abordar os casos de uma forma um pouco mais imparcial. Para começar esse assunto, o que trouxe a inspiração desse podcast foi um caso que talvez muita gente não tenha ouvido falar, porque era um streamer de World of Warcraft. Na semana passada, o Wreckful, que era esse streamer de games na internet, o nome real dele é Byron Bernstein, fez um pedido inusitado de casamento à sua namorada no Twitter. E aquilo gerou uma onda de pessoas que diziam que ele estava pressionando a garota a aceitar o pedido de casamento, já que ele estava tornando aquele pedido público. Essa onda de comentários gerou o seu cancelamento no Twitter. E aí fica a pergunta para você: você acha que essa influência alterou de alguma forma o pedido dele? Fez com que ela aceitasse ou não esse pedido? Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso e mais pra frente a gente fala de novo sobre o assunto do Wreckful. Para começar falando sobre a cultura do cancelamento, a gente sabe que existe em todas as plataformas, não é só no Twitter. A gente vai acabar citando mais o Twitter aqui porque é uma rede social que permite mais essa liberdade de expressão, vamos deixar aqui bem entre aspas, porque gera uma série de xingamentos. Então o Twitter vai ser o maior foco aqui que a gente vai falar por causa dessa liberdade. Talvez seja porque o Twitter é uma rede social realmente mais voltada à palavra. Nunca foi voltada, desde o começo dos 140 caracteres, nunca foi muito voltada a imagens ou a qualquer outro tipo de mídia e só a palavra. A gente acaba se perguntando qual que é o intuito de fazer esse cancelamento em massa e se ele realmente funciona. Porque muitas vezes a gente vê artistas sendo cancelados, youtubers sendo cancelados e mês seguinte eles já estão bombando de novo com o mesmo número de views, mesmo número de shows. Então, para sua opinião, André, ela realmente resolve? Na minha opinião mesmo, não é uma questão de resolve ou não. Eu acho que, como tudo, tem o seu lado bom e é criado com um bom objetivo, mas de alguma certa forma é deturpado em algum momento. A cultura do cancelamento, assim como a internet, assim como qualquer outro tipo de invenção humana, os aviões mesmo foram criados para o transporte. Em 2001 foram atirados no World Trade Center. Então, para mim, a cultura do cancelamento talvez tenha sido criada com o intuito de apontar pessoas ou atitudes específicas e acabar coibindo essas atitudes. Só que com o tempo passa, assim como as fake news, por exemplo, a ser uma atitude usada apenas para você desmoralizar uma pessoa que você não gosta, para você fazer cair uma marca que você não concorda com as atitudes.
Então passa a ter uma abordagem que também não é legal. O objetivo também desse programa não é falar se é certo ou não cancelar, se a cultura do cancelamento está certa ou não. Mas, como tudo, você tem que ter um pouquinho mais de senso crítico, você tem que parar e pensar, você tem que refletir um pouco mais e parar para realmente analisar se aquilo é ou não necessário. Às vezes a sua opinião, a sua opinião é muito importante. A democracia traz pra gente a liberdade de opinião e de expressão, mas às vezes ela tinha que ser guardada para você. Vinculando a isso que você está falando, quando a gente procura sobre a cultura do cancelamento na internet, acaba encontrando muitos casos pesados, vamos dizer assim, que geram polêmicas enormes que saem até na televisão, e a gente não pensa até nos pequenos casos, eu não gosto de considerar eles pequenos casos. Por exemplo, o da Luísa Sonza, depois de ter terminado com o Whindersson Nunes, eles já não eram mais um casal, ela foi lá e fez um clipe com o Vitão. Tudo bem, gerava uma polêmica que eles tinham acabado de terminar o relacionamento e não sei o quê, mas a cantora foi completamente cancelada porque fez um vídeo que tava na cama com o cara, que não sei o que, e cadê o respeito com o Whindersson? Gente, ela é uma artista, ela tava fazendo aquilo, provavelmente tudo aquilo já foi planejado enquanto estava com o Whindersson, e ela é livre para fazer o que ela quiser, independente se ela tá ou não com o cara, sabe? E ela foi extremamente hateada. Se você pegar o vídeo do clipe, deve ter mais de 1 milhão de dislikes. É enorme o hate em cima dela por uma coisa que ela não deve pra ninguém. E às vezes a sua liberdade de expressão nesse momento não é adequada simplesmente. Não é porque nós temos o poder de fala, temos a internet que não deixa de ser um veículo de comunicação extremo, que nós devemos utilizar o tempo inteiro. Não estamos falando aqui que você não tem a liberdade de expressão ou que você não deva se posicionar. Mas você não tem que falar sobre tudo, você não tem que ficar o tempo inteiro se posicionando sobre tudo, e às vezes gerar uma situação injusta é pior do que se posicionar. Em outras palavras, não cabe muitas vezes as pessoas julgarem. A fofoca sempre existiu, isso é inevitável. Cidade pequena, existiam as fofocas, falavam das pessoas. Só que o poder da internet potencializa tudo isso. E a sua voz, apesar dela ser uma só, no meio de outras, ela também faz diferença. Ela não deixa de ser uma onda que aumenta cada vez mais e vira um tsunami. As marcas se posicionam muito em relação a isso, independente de acreditar se estão certos ou estão errados. E as marcas estão certas nessa atitude, porque as pessoas vão, consequentemente, falar muito sobre quem está sendo cancelado, e se essa pessoa tem um vínculo com alguma marca, essa marca vai ter o nome vinculado a essa pessoa. Então as marcas, geralmente, sem nem analisar, se retiram. A questão não é realmente, como eu falei, se é o culpado ou não, mas todas as consequências que, em alguns casos, antes de ser julgadas, as pessoas já julgam pelo lado popular. E esse julgamento gera consequências que vão para a vida inteira. A imagem da justiça pode ser apagada, mas a imagem da internet não se desfaz. Tudo bem, temos aí o lado positivo do cancelamento, que é até a intenção dele, que é trazer à tona pessoas que fazem coisas erradas, atitudes erradas, e também dão lugar para muitas pessoas que tinham antes medo de falar e se posicionar, e agora sentem esse conforto porque veem que mais pessoas estão falando. Como tudo, a gente estava até comentando antes de começar o programa, que existe a banalização. E a banalização que acaba realmente tirando o foco daquilo que foi criado, vamos dizer assim, para o bem. Porque o cancelamento pode ter dado essa voz que o André disse, só que a banalização tirou a voz de quem realmente precisava. Muitas vezes alguém famoso diz que foi abusado sexualmente, estuprado, aponta... Eu não lembro agora o nome, puxa, devia ter pesquisado. Fica aí, pessoal, para procurar. Era Goldenstein, alguma coisa assim. Um produtor famoso de Hollywood que foi acusado por várias atrizes. E isso é muito legal, assim, o posicionamento contra uma pessoa, porque uma pessoa que se posicionou trouxe à tona várias outras que se sentiam ameaçadas de se posicionar. É o que a gente estava falando, é o lado bom do cancelamento. E isso acontece até com pessoas que não são influentes, porque uma influencer digital diz:
fui estuprada, fui assediada, e várias outras meninas ou mulheres que também foram, mas tinham aquele medo, se sentem de uma certa forma representadas e vão lá e denunciam os casos, e isso, para mim, é um avanço imenso. É um caso muito recente também, o caso do PC Siqueira e toda aquela história dos vazamentos das conversas no Instagram. É um caso que já está sendo investigado pela polícia, muita gente comenta em sites de fofocas e não sei o quê, e o cara está sendo 100% cancelado. É certo, é errado? A polícia está vendo isso, vai ter um juiz que vai julgar isso, e às vezes o cara é inocente, às vezes o cara é culpado, só que em nenhum dos dois casos ele merece a morte. Todo mundo que já acompanhou o PC Siqueira sabe que ele tem tendências de depressão, ele tem tendências ao suicídio, e mesmo no áudio vazado, ele deixa explícito. Não sei se começo agora a minha overdose ou depois. O Rafinha Bastos, que tem trabalhos com o PC Siqueira na internet, citou a frase: "Estão me cobrando muito sobre um posicionamento do caso. Eu não sei se ele é culpado ou não, mas eu não quero ser o último a dar um empurrão da janela." Não é o isentão. Ele não está se isentando, não confunda as coisas. Você não precisa se posicionar 100% das vezes, como já falei no começo do programa, sobre tudo. Porque muitas vezes você tem que deixar para quem aquilo realmente é competente. Tem uma página no Twitter também que eu acho um absurdo, que eu não vou falar o nome aqui para não dar publicidade para eles. Fica compartilhando tweets aleatórios de pessoas, tanto influentes como não influentes, para as pessoas que seguem essa página cancelarem esses retweets. Então, por exemplo, teve o caso dos motoboys do iFood e tal. Essa página estava retweetando quem falava que tinha feito um pedido no iFood. É um negócio que, assim, não tem cabimento, porque a pessoa tem o direito de pedir, mesmo que ela seja, vamos dizer assim, pró-movimento, ou se ela seja contra, ela tem o direito de fazer um pedido no iFood. Passa a ser um negócio que você vai perseguir a pessoa e aí você tira totalmente a liberdade dela. Falando um pouco também sobre séries, que a gente sempre comenta filmes aqui, não deixa de ser uma indicação de série aquela 30 Reasons Why, que na série ficou muito comentada por ser um pouco chocante, ser polêmica, e a série são os 13 porquês, são as 13 fitas gravadas que a menina que comete suicídio deixa para explicar o seu suicídio. Eu quero indicar um filme que não tem muito a ver com o cancelamento, mas tem muito a ver com a atitude das pessoas diante a internet, que é o filme Nerve, que é um filme bem assim divertido, de aventura, que as pessoas elas fazem um cadastro num site e que desafiam as pessoas a fazer as coisas. E eu gostei de fazer isso na minha cabeça, esse link, porque as pessoas, quando elas se inscrevem, elas são totalmente anônimas. E elas não querem saber se esse desafio que ela vai passar para as outras pessoas é um desafio perigoso, é um desafio que pode matar essa pessoa. Ela é anônima, por que ela vai se preocupar com isso? E agora você falando, eu acabei lembrando do primeiro episódio, se eu não me engano, da terceira temporada do Black Mirror, que tem na Netflix, que é um mundo em que a rede social ela é até na frente da pessoa e as pessoas elas não têm dinheiro vivo, elas têm a classificação delas em estrelas. Então, por exemplo, uma pessoa de 4,5 estrelas, de 5, é uma pessoa rica, e enquanto tem um mendigo na rua que tem 1,5 estrelas. Não vou contar mais porque senão eu conto a história inteira. A gente vai voltar a falar sobre a história do pedido de casamento. E aí o Pedro pode contar para vocês se ela acabou aceitando, recusando, se fez algum efeito o pedido feito pelo Twitter. Depois da onda de hate que ele sofreu após fazer esse pedido de casamento via Twitter, ele não conseguiu ver a resposta da sua namorada. Ele sofria de depressão e acabou se matando após uma onda de comentários em uma stream dele, que ele estava fazendo jogando. Ele realmente não aguentou e se matou. E a namorada dele não ficou sabendo antes dele se matar. Ela só viu o pedido realmente, parece que quase um dia depois, porque eles moram distantes e tal, e ela só ficou sabendo quando já era tarde demais. E é muito triste você ver alguns vídeos dessa última stream do Wreckful, que a chuva de comentários, que eles têm uma sigla nos Estados Unidos, que é KYS, que significa Kill Yourself, em português, se mate.
Então, uma pessoa que tem depressão, talvez um comentário desse para você não machuque. Para ele machuca. 2 comentários machuca também. Agora imagina centenas de comentários, milhares de comentários falando para você se matar a todo segundo. A questão não é se ele é culpado ou não. Isso cabe a quem é necessário julgar. A questão é, você tem o poder de julgar? Você deve julgar? Você deve falar? Você não deve falar algo apenas por falar. Você não deve cancelar alguém achando que é inofensivo ou apenas porque não gosta da pessoa. E se nada disso te fizer sentir empatia, pergunte para você mesmo. Você conseguiria deitar a cabeça no travesseiro em paz, sabendo que a sua mensagem de ódio foi a última da vida de alguém?